Shalom de Áustria para todos meus irmãos e irmãs, né? Nós estamos aqui novamente, que nós não devemos parar. Eu não devo parar, você não deve parar de ouvir e obedecer a palavra do Criador. Porque nós fazemos nossas vidas cada dia, andando em obediência, pedindo perdão, sabendo como se sair das perseguições, das lutas. Eu falo perseguição porque o nome do Criador eterno, Yahweh, é um nome perseguido, e aqueles que levam a palavra dele, o verdadeiro nome, é perseguido. Aqueles que andam em obediência, que fazem a vontade dele, é perseguido, porque Satanás não aceita a verdade, não aceita aqueles que obedecem. Em outrora, o tempo passado, os filhos do Criador eterno, os verdadeiros filhos do Criador eterno, foi perseguido, foi jogado na arena, e os leões comeram, devoraram eles. Eles, homem, mulher, criança, todos eles foram devorados. Então aquela igreja se acabou. E no tempo de agora, no fim dos tempos agora, nós vivemos também perseguição. Muitos não aceitam o verdadeiro nome. Quer viver naquele meio, naquela doutrina que foi gerada, aquela doutrina enraizada séculos e séculos passados, que os próprios inimigos do Filho do Criador fez, e então a pessoa vive sendo perseguida por causa disso. Mas nós vamos continuar em obediência. Naquele tempo, os discípulos, né, os filhos do Criador, os Ialdins, filhos do Criador, eles eram presos, chicoteados, eles apanhavam. Então, muitas vezes, eles, quando saía do cárcere, ele o quê? O que ele fazia? Glorificava. Eu te louvo, Pai, porque estou sendo perseguido pelo teu nome. É um privilégio. E sabemos que temos recompensa, que o Pai é fiel, né? Então, todos agora são emergidos na Trindade. São emergidos na Trindade, são emergidos com o nome blasfemo, né? Então, tudo isso gera maldição, gera mal. Está gerando uma igreja que é do mal, que não pertence ao Criador. A igreja que pertence ao Criador é o que invoca o nome verdadeiro. Yahweh, Pai, Yahweh, nosso Salvador, nosso Cordeiro que morreu no madeiro para nos resgatar. Então, essa igreja verdadeira não existe em todos os lugares. Porque o Criador é único, ele é único, não está espalhado por aí. Porque as outras igrejas, esse nome blasfemo que tem por aí, até em macumbaria ele é adorado. O Jesus, ele é adorado em macumbaria. Adorado e todos veneram, e eles falam mesmo. Eles falam que ele é adorado lá dentro. Então, quer dizer, como é que pode dizer que é um nome santo que está em todos os lugares que não tem o Espírito do Criador, tem o Espírito de Satanás? O nome do Criador é único, ele diz que ele não divide a glória dele com ninguém, porque ele é Pai, Criador do céu e da terra, né? E ele enviou o Filho dele foi emergido, foi batizado, né? O Criador enviou João Batista para preparar o caminho, e ele foi emergido por João Batista. Então, o que é que nós temos que fazer? Ser emergido também, como o Filho do Criador foi. Não foi debaixo de doutrina, Pai, Filho e Espírito Santo. Isso aí foi algo criado pelo homem. Doutrina satânica, que não existe isso. Nós devemos adorar só o Pai, glorificar e engrandecer o Filho, que veio como homem para a terra, para sofrer as dores que nós sofremos, viver o que nós vivemos, para que a gente possa ter esperança da nossa salvação, ter um caminho correto. Então, o que é que nós devemos fazer? Seguir se nós devemos andar na igreja verdadeira. Então, nós temos que largar todas essas doutrinas erradas, esquecer tudo isso, andar num caminho diferente, puro, que é a verdadeira igreja do Criador. Ah, mas eu não sei onde eu encontro essa igreja. Se purifique, se santifique,
se lave debaixo da autoridade de ideal, acho que você vai começar a enxergar. Se você continuar dentro do erro, você vai continuar cego. Você não vê nada, né? Não vê, não escuta, né? Não tem entendimento, nada. Você vai continuar cego, que Satanás vai te cegar. E eles têm várias armas para isso. Então, nós temos que deixar as doutrinas, deixar o que é errado e obedecer, né? Que o Pai chama aqueles quem Ele ama. Basta você dar ouvido, né? Então, nós temos que obedecer esse nome, que é um nome poderoso, é um nome santo. Aqui eu vou ler aqui em 2 João, né? O verbo se fez carne. Aqui é uma palavra de obediência, uma palavra de entendimento, uma palavra que nós devemos nos alimentar. A palavra do Criador, a palavra correta, porque na Bíblia também tem os fermentos, tem as palavras erradas colocadas pelos inimigos dos filhos do Criador eterno. Tem os fermentos, os erros. Mas aquele que anda em espírito, ele sabe discernir o que é certo e o que é errado. Olha a importância da gente andar no caminho correto, né? Então, aqui fala aqui, no segundo evangelho de João, assim, o verbo feito carne. Ele veio do céu e se fez carne. No princípio era o verbo, e o verbo estava com o Pai. E o verbo era o Pai. Quer dizer, o Pai, o Filho, o Pai é um só. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada o que foi feito se faz. Através do Pai e do Filho foi feito todas as coisas, porque tudo que o Pai criou, o Filho estava junto com Ele, no alto céu, no lar celestial. E se não fosse com o Filho, nada teria feito. Aleluia. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Olha aí, o Pai que fez todas as coisas, e o Filho foi enviado para ser a luz dos homens. Aleluia. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Quando ele veio, ninguém compreendeu, todos blasfemaram do Filho do Criador, né? Aqui, houve um homem enviado e do Pai cujo nome era João. Esse veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Enviou João para que todos começassem a crer através dele, né? Estava preparando o caminho. Não era ele a luz, mas para que testificasse da luz, né? Ali estava a luz verdadeira que ilumina a todo o homem que vem ao mundo. Aleluia. Estava no mundo e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu, né? Viveram na ilusão do mundo e não abriram o coração para conhecer. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quanto o receberam, lhe deu-lhe o poder de serem feitos filho de Al, filho do Pai Todo-Poderoso. Engrandecido seja Al Todo-Poderoso, aos que crê no seu nome. Olha a importância da gente crer no nome do Criador. Não é nome blasfemo. Como um Pai Criador de todas as coisas, tão poderoso, santo, Ele é santo, vai ter um nome blasfemo de um porco imundo. Só as pessoas que andam cegas, sem entendimento, que não compreendem. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas do Pai, né?
Porque tem vasos que é feito para honra e tem vaso que é feito para desonra. São pessoas que não têm um pingo de afeto humano um com os outros. Vivem na prática da maldade, perseguindo, matando, planejando morte, planejando destruição. Essas pessoas, o próprio Pai Celestial diz que ele se condena a si mesmo. Por que se condena a si mesmo? O próprio Pai falou na ira, porque ele preparou o inferno para essas pessoas que vivem na prática da maldade, gerando dor e sofrimento ao próximo, sem um pingo de afeto, sem um pingo de amor, de misericórdia. Então, essas pessoas foram feitas para estar no inferno, não é no meio do ser humano. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vemos a sua glória, com a glória do unigênito do Pai. E vemos a glória do Criador. Tantas coisas que a gente vê, grandiosas, que a gente fala, Pai, que coisa maravilhosa. Muitas coisas temos no mar, a gente olha o mar, umas maravilhas, muitas coisas. A glória celestial, né? E fora as pessoas que foram feitas para o Criador. Tem pessoas que a gente olha, né, o caráter, o jeito de buscar, de fazer a vontade dele. A gente chega e fala assim, poxa, mas que pessoa maravilhosa. Isso tudo é o quê? A glória do Criador. Ele trabalha na vida do povo que pertence a ele. Aqui. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai Celestial, que morreu no madeiro, sacrificou a própria vida dele no madeiro por cada um de nós, porque outrora nós não tínhamos esperança da salvação. E ele carregou todo o nosso peso, o pecado, e ele foi chicoteado, foi blasfemado, os dentes dele foram quebrados de murro, né? Ele foi todo cortado, ele foi furado, ele foi... Os olhos foram machucados, ele sofreu todo tipo de violência, de humilhação para nos resgatar, né? Cheio de graça e de verdade. João testifica nele e clamou, dizendo, este era aquele que eu dizia, e que vem após mim e antes de mim, porque foi o primeiro do que eu. Então, João estava falando sobre ele, apresentando a todos, né, o Filho do Criador, evangelizando, falando dele, o que ele ia fazer para cada um de nós. E todos nós recebemos também da sua plenitude e graça por graça, que ele veio nos salvar. A salvação do Pai, do Filho, é gratuita. Aqueles que crê, que segue, né? Ele dá o penhor da salvação. Dá salvação àqueles que crê. Porque a lei foi dada por Moisés e a graça e a verdade vieram de Yahshua, né? E ao Pai nunca foi visto por homem algum. O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o revelou. O Filho do Criador revelou isso para todos a humanidade, para todos aqueles que o buscam, que seguia, que o Pai nunca foi visto por ninguém, Ele vive no seio do Pai. Isso ele o revelou. Aqui, testemunho de João Batista. E este é o testemunho de João quanto os judeus mudaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para que lhe perguntassem, quem és tu? E confessou e não negou. Confessou, eu não sou Yahshua. E perguntou-lhe, então, quem és? Quem és tu, Elias? E disse, eu sou esse teu profeta. És tu profeta? E respondeu, não. Disseram-lhe,
pois, quem és? Para que demos resposta àqueles que nos enviarem, que dizer de ti mesmo. Quer dizer, estava conversando, tentando compreender quem era João, quem era quem ia mandar, né? Porque João estava falando, eles estavam tentando compreender, entender. E disse, eu sou a voz que clama no deserto. João Batista era a voz que clamava no deserto árido, no meio de um povo rebelde e mau, né? Ele estava clamando, endireitai o caminho de Yahshua, como disse o profeta Isaías, e os quais tinha sido enviado era dos fariseus. E perguntou-lhe e disseram-lhe, por que batiza? Pois és tu, não é Yahshua, nem Elias, nem o profeta. E João respondeu-lhe, dizendo, eu batizo com água, mas no meio de vós está um a quem vós não conheceis. Este é aquele que vem após mim, que antes de mim, do qual eu não sou digno nem desatar a correia da alpargata, da sandália. Estas coisas aconteceram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando, emergindo as pessoas. No dia seguinte, João viu Yahshua que vinha para ele e disse, este é o Cordeiro do Pai, que tira o pecado do mundo. Aleluia! Engrandecido seja, tu és poderoso, Pai fiel. Este é aquele do qual eu disse, após mim vem um homem que é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. Quer dizer, né, está explicando para as pessoas, né? E eu não o conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, vim eu, por isso, batizando com água no Jordão. E João testificou dizendo, eu vi o Espírito descer do céu como forma de uma pomba e repousar sobre ele. Quer dizer, o Pai, Criador do céu e da terra e tudo que há, deu a oportunidade de João ver a pomba, que era o Espírito do Pai, repousar sobre o Filho. E nós, quando somos emergidos na autoridade de Yahshua, do seu Filho, nosso único e verdadeiro pastor, porque não existe outro pastor, o único pastor que existe é Yahshua, o Filho do Criador eterno. A igreja verdadeira, a igreja verdadeira que pertence, né, que o Pai criou para os seus filhos, o único pastor é o Filho dele. Yahshua, que nós somos co-herdeiro com o Pai. Ele é nosso irmão maior, é nosso pastor, é o que nos dirige, é que nos dá entendimento, sabedoria. Quando nós somos batizados, quem dá o dom de receber o Espírito Santo é o Filho do Criador eterno. Não existe outro. Esse dom é dele. Não tem outro dom. O Filho do Criador, que ele nos batiza com o Espírito Santo. E João testificou dizendo, eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba e repousar sobre ele. E eu não o conhecia, mas que me mandou a batizar e mexer as pessoas com água. E esse me disse sobre aqueles que virem descer o Espírito e sobre ele repousar. Esse é o que batiza com o Espírito Santo. Aleluia. Então, só existe duas pessoas, o Pai e o Filho. O Espírito Santo é que é do Pai. E o que eles dão para cada um de nós, para vivermos
em cima desse mundo com o Espírito dele, em obediência, em santidade, caminhando, lendo as Escrituras, evangelizando, tendo sabedoria. Tudo isso é o Espírito Criador que repousa dentro de cada um de nós. E o nosso corpo é santuário do Criador eterno. Santuário, lugar santo, lugar de morada do Criador, né? E eu vi e testifico e tenho testificado que este é o Filho do Pai alto. Aleluia. Pai, nós te louvamos, Pai, te bendizemos cada palavra, porque Tu és santo, Tu és poderoso, e Ele é o nosso Cordeiro Pascual. Nós, Pai, celebraremos, estamos celebrando, né, a nossa Páscoa em obediência a Ti. Tu fala na Tua palavra que nós devemos estar em obediência, fazendo o memorial pascual, Pai, porque não é só uma vez no ano, mas nós temos que fazer memorial sempre a Ti. Te louvamos, te bendizemos, Pai, e glorificamos Teu santo poderoso nome, ó Yahshua dos exércitos, nosso único e verdadeiro pastor, nos guia, nos orienta, porque através da Tua direção, nós ouvimos só a Tua voz, Pai. Vem repreendendo os lobos devoradores e guiando, Pai, nos guia para o dia da redenção. É o que nós te pedimos. Abençoa todos os nossos irmãos, Pai, que vivem na igreja imaculada, pura, em amor, em obediência, Pai, a Ti. Nós entregamos tudo nas Tuas mãos, em nome de Yahshua, o Mashiach, Teu Filho Todo-Poderoso. Aleluia.